Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho deste domingo, dia do Senhor, Marcos capítulo 2, versículo de 23 a 28. Depois Marcos capítulo 3, de 1 a 6. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos andando começaram a colher espigas. Os fariseus então observavam: Vede, por que fazem eles no sábado que não é permitido? Jesus então respondeu: Nunca leste o que fez Davi quando se achou em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só os sacerdotes era permitido comer, e deu aos seus companheiros. E dizia: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Noutra vez, entrou ele na sinagoga e achavam-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam observando se o curaria no dia de sábado, para o acusarem. Ele diz então ao homem de mão seca: Vem para o meio. Então perguntou: É permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, relanceando um olhar indignado sobre eles, contristado com a dureza de seus corações, Jesus diz ao homem: Estende tua mão. Ele estendeu e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como havia de perder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho, me acompanhem pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização, uma alegria ter você aqui. Hoje, início de semana, né? Porque para nós católicos a semana começa hoje com a Santa Missa, né? Católico sem missa não é católico, né? Semana sem missa, semana sem graça. Então hoje, domingo, dia do Senhor, nós dedicamos esse domingo para ir na missa, para servir ao Senhor. E um evangelho espetacular, né? Que narra exatamente o que aconteceu, o que acontece e infelizmente sempre irá acontecer na nossa sociedade, por incrível que pareça, dentro da própria igreja. Amados, preste atenção naquilo que Jesus diz aos fariseus, né? Dentro do contexto onde os discípulos eles estavam passando por ali, junto com Jesus, e arrancam espigas para comer porque eles estavam com fome. Os fariseus então criticam duramente, porque os discípulos faziam isso no dia de sábado, porque sábado é sagrado e tal, para os judeus, né? E que é um tempo de descansar, ficar com a família, etc. Eles não fazem nada. E existe até algumas seitas que tiram o sábado, né, para não fazer nada, né? E Jesus, porém, ele olha profundamente para aqueles homens e percebe a dureza do coração. Que a dureza do coração significa diante desse contexto? O que significa essa dureza de coração? Dureza de coração que impede de fazer o bem, impede de fazer a vontade de Deus e, consequentemente, não evitamos o mal. Não evitarmos o mal. Quando fazemos a vontade de Deus, nós evitamos qualquer tipo de mal. Agora, quando não fazemos, se aproximamos do mal. Cristo estava diante de um homem que há muito tempo tinha uma enfermidade, uma deformação nas mãos. E na dureza do coração daqueles homens que estavam observando se Jesus curaria aquele homem no dia de sábado ou não, eles olham fixamente para Jesus, na ação de Jesus, e Jesus então faz aquela pergunta, né? É permitido fazer o bem ou o mal no sábado, salvar ou perder uma vida? E eles não sabiam responder. Aqueles homens não sabiam responder. Isso, irmão, e como acontece isso? Como está infiltrado na sociedade, infelizmente dentro da igreja. Aquela pessoa que chega para a igreja cheia de pecado, de dor, de marcas machucadoras do mundo. Aí aquela pessoa que está na igreja há tanto tempo,
se acha, né, dona da igreja. Existe muita gente assim, né? Dono da igreja, que tem um olhar crítico, né? Que gosta de julgar as pessoas. Não tem um olhar de misericórdia para com o outro. Aquela pessoa cheia de pecado, sofrida, cheia de machucadura, chega na igreja para ser amada, para ser acolhida. Aí o olhar de indignação, o olhar de julgamento impede que aquela pessoa se entregue cada vez mais para Deus. Aí tem aqueles que se predominam, não, entre aspas, juízes, né, começam a condenar as pessoas, falar, você não pode isso, você não pode aquilo, eu sei que tem, blá 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 blá. E não é isso que Jesus ensinou. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Olha para você ver, Jesus ainda deu até o exemplo de Davi. O que Davi fez quando teve fome? Davi entrou naquele templo que somente o sacerdote podia comer aquele pão, que era o pão da preposição. O que Davi fez? Pegou aqueles pães e deu para os seus discípulos, seus amigos comer, que estavam todos fartos e com fome. Muitas pessoas colocam a lei acima da misericórdia. Não, meus irmãos, primeiro a misericórdia. Primeiro nós temos que curar, amar aquele irmão, aquela irmã. A hora que ela se sentir amada, a hora que ele se sentir amado, acolhido, curado, aí entra a correção fraterna. Ó, você errou, você fez isso que não podia, ou você tem que buscar um aconselhamento, direção. É assim que funciona. Não é atacando pedra, não é julgando as pessoas, não. Então, que esse evangelho nos ajude a ser bons cristãos. Deus abençoe. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Ótimo domingo a você e toda a sua família. Eu volto amanhã, segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de compartilhar.